E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 temas. Já vamos começar falando de Bolsonaro, do PL da direita. Pequeno resumo, hoje teremos uma audiência interessantíssima que vai acontecer no Senado. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre as ruas, algumas matérias que saíram e também sobre a esquerda brasileira e um pacotão da democracia. Vamos falar sobre o jantar do PL. Vamos falar sobre o que o Valdemar e a turma do PL tá falando também sobre a questão que envolve a presidência da Câmara, a presidência do Senado. E tem mais uma coisinha que a gente vai contar já no primeiro tema ainda também. Também vou falar sobre a ação do PL aí. Vai entrar com algum tipo de recurso em relação principalmente à questão da multa. Depois vamos falar sobre controle das suas mais diversas formas, não apenas da regulamentação das redes sociais. A turma da esquerda falou que não, vamos aqui como pode falar, né? Vamos nos inspirar as ideias que estão sendo fomentadas na Europa, a regulamentação europeia. Saiu uma matéria sobre isso ontem, mais especificamente sobre o Reino Unido, na CNN. Quero mostrar algumas coisinhas, algumas maldades. Também comentar sobre o agronegócio e algumas coisinhas. E na verdade o agronegócio e outras coisas a gente vai comentar no terceiro tema, mas também tem alguma coisinha a ver. E mais outras coisas ligadas a controle. Depois tem algumas notícias que serão um comparativo de direita e esquerda. Notícias que com certeza só veremos em um governo Bolsonaro. Na esquerda não dá para esperar sobre isso. E a gente vai ver as notícias que já começam a ser questionadas e colocadas, né, perante uma possibilidade de termos a esquerda de volta no poder. E por fim, PEC do rombo. Tá aí. Foi assunto do dia de ontem, tem algumas coisas que a gente tem que comentar também. E vamos nessa. Ontem, Bolsonaro postou lá no seu Twitter, depois de um tempo, uma foto dele. Apenas uma foto. O que é que isso significa? Não sei, mas gostei de ver. Acho que muita gente gostou. Para a média que Bolsonaro tinha aí, né, nos seus melhores momentos, foi algo assim assustador. Foram assim, um engajamento que essa simples foto, sem nenhum texto, conseguiu ter. Que acompanhava Bolsonaro, sei lá, a gente pega aqui 6 meses atrás, 20, 30, 40 mil curtidas em média. Pegou quase 250 mil curtidas só essa foto. A turma quer ver o Jair. Isso aí é inegável. E temos até um vídeo aí, algumas fotos dele ao longo do jantar de ontem. Mas vamos por partes. Hoje vai acontecer, e eu não acho que vai ser algo rápido, porque são inúmeras pessoas que estão sendo esperadas para participar dessa audiência pública, que é um lugar que eu acho que realmente é próprio para ser desenvolvida diversas discussões, né, no parlamento brasileiro. O general Girão, o senador Girão, porque também tem o general Girão, que é deputado federal, acho que o general. Mas o Eduardo Girão, lá pelo Ceará, ele foi o cara que teve a ideia, levou à frente aí, né, capitaneou esse projeto, óbvio, tem apoio de diversos outros senadores, o próprio Regufe aí, que é o presidente da comissão de Transparência, Controle e Fiscalização. Olha, tá dentro. Transparência, Fiscalização e Controle. A só ter lido ali embaixo já tá ali. Chamou a galera para discutir sobre diversas coisas que dizem respeito ao pleito. Tudo que aconteceu nos últimos dias. Aqui ele está trazendo mais alguns nomes. A gente já tinha comentado em vídeos anteriores. Até o argentino que ficou famoso lá da live, vai aparecer nessa audiência. Algumas pessoas aí do judiciário, alguns nomes interessantes e nomes que apareceram aí ao longo do dia de ontem, novos nomes que foram aprovados. Temos, por exemplo, o Marcos Sintra, que era do União Brasil, teve lá o caso, né, perdeu as redes sociais dele, será ouvido. Jorge Oliveira, ministro de Bolsonaro, né, era ministro de Bolsonaro, depois foi indicado para o TCU. Bruno Dantas também foi convidado, não sei se vai. Doutor Simonete do AB, a Bárbara, eu te atualizei, você deve conhecer. O ex-presidente do Tribunal Jurídico de São Paulo, o Sartori, é um cara bem à direita, quem sabe quem é. Também tem o Sebastião Coelho, polêmico, esse daí não fala muita coisa, fala paz e bem. Acho que essa reunião vai render, no mínimo, alguns recortes aí nas redes sociais e vale a pena ver. É o local certo para acontecer algumas discussões. Sem que a pessoa fale, isso aqui, aquilo, outro. Não, é o parlamento fazendo questionamentos. Eu acho que muita coisa interessante vai ser dita. Outra coisa vai ter, por exemplo, chamaram o Fábio Van Garten para falar sobre a questão
que foi levantada aí no pleito, no segundo turno, sobre a questão das inserções de rádio. Muita coisa vai ser discutida e, se não me engano, vai ser transmitido pela TV Senado. Recomendo dar uma olhada, amanhã a gente comenta alguma coisinha. E ainda falando do parlamento e do consórcio, temos aqui duas notícias, na verdade 2 temas e 4 notícias, 2 notícias sobre cada um desses temas, onde você vê como o consórcio trata algumas questões que acontecem no Brasil que interessam à direita e como o consórcio trata alguns temas que é de interesse da esquerda. Aqui é o Estadão, que escreveu um editorial, ou seja, é em nome do grupo Estadão, para falar sobre a CPI capitaneada pelo Marcel Van Hatten, que vocês devem saber, visa também esclarecer qualquer possibilidade de algum tipo de abuso que possa ter ocorrido a nível do judiciário, simples assim. E a turma do Estadão fala o seguinte: parlamentares precisam ler a Constituição brasileira. Pedidos de CPI contra o Poder Judiciário e outras coisas, em razão de decisões judiciais, violam a separação dos poderes. E deixam lá o link. Não estou nem fazendo juízo de valores para falar se o Estadão está certo ou está errado. Eu estou falando que isso daqui, eu acho que é um tema que ele agrada à direita. Simples assim. Estou aqui para falar se está certo ou está errado. O Marcel Van Hatten comenta o seguinte, ó: o editorialista do Estadão precisa ler o requerimento da CPI antes de falar tanta asneira. Irresponsável colocou o jornal ao lado dos censores. Que editorial mais vergonhoso. O Estadão, de fato, compactua com abuso de autoridade. Marcel Van Hatten deixa a entender que o editorial parece que foi feito sem ler o requerimento da CPI, o que realmente está sendo colocado em xeque, o que realmente foi apresentado. Beleza. Aí veja só, temos aqui a Gazeta do Povo, também fez um editorial. A Gazeta não faz parte do consórcio, foi até atacada no passado pela turma do consórcio. Uma CPI fundamental para o país. É a opinião da Gazeta. E o Marcel Van Hatten diz, excelente editorial da Gazeta do Povo sobre a importância e necessidade de uma CPI. Temos aqui um tema que, em tese, eu acho que é interesse da turma da direita e a esquerda acha que isso aqui não tem importância. Vamos agora olhar o outro lado. Um tema que a esquerda adora. Globo News. Octaviano Guedes, Estúdio Z, o melhor dos melhores. Pacotão da democracia. Prevê prisão de até 4 anos para quem fechar estradas com o objetivo de contestar resultado de eleição. O projeto também prevê pena para prevaricação de funcionário público. Eu acho que é uma coisa que a esquerda está muito preocupada, que são as manifestações que estão acontecendo neste momento. Não é que assim, não é a preocupação com fechar rodovias para manifestações. Eu até entenderia. Imagina, se fosse um pacotão, não, fechou rodovia é um problema, beleza. Mas aqui não, aqui é fechar rodovia contra a democracia. Você vê que tem uma diferença. Aqui não tá falando para não, vamos também fazer um pacote para prisão, se a turma do MST fechar a rodovia, botar, queimar pneu. Não, aí não tem. Não. Aqui é o da democracia, o pacotão da democracia. É um tema que a esquerda aprova demais. E a Gazeta do Povo, mais uma vez, fala o seguinte: Renan Calheiros quer prisão para manifestantes que contestam resultado das eleições. Analisando aqui manchetes, as chamadas, acho que a gente consegue ver muito bem nessa interação do consórcio diante dos interesses da população, mais à direita e mais à esquerda. Mas vamos continuar, vamos falar um interessante também sobre o PL. Só que antes, falei que eu queria falar com vocês também das manifestações. Atos golpistas atrapalham proteção de indígenas na Amazônia. Falei, rapaz, agora que eu entendi foi nada. O que é que está acontecendo? A proteção dos indígenas está sendo ameaçada porque o povo está se manifestando. Qual é a lógica por detrás de tudo isso? Aí, segundo a matéria lá do Metrópolis, fala que atos golpistas de bolsonaristas em frente ao Comando Militar da Amazônia têm atrapalhado a proteção de indígenas na floresta amazônica. A informação consta de uma decisão da Justiça Federal assinada na última sexta-feira.
Na última quinta, a magistrada tentou fazer uma reunião no Comando Militar da Amazônia para organizar uma inspeção judicial no Vale do Javari, frente à omissão do governo federal no caso. Não conseguiu nem entrar no prédio. Os arredores do quartel estavam tomados por 400 manifestantes, escreveu a juíza, a quem restou apenas o contato eletrônico com os militares. E a matéria dá a entender exatamente isso, que a ameaça à proteção dos indígenas está relacionada ao fato que tinha gente protestando em frente ao quartel, mas eu realmente questiono, não vou duvidar, é só realmente um questionamento que a matéria não deixa isso claro. Será mesmo que as pessoas estão proibindo as pessoas de entrarem e saírem de um quartel? Será? Ou às vezes a juíza ela não se sentiu confortável, não, que às vezes é uma região assim meio conturbada, melhor ficar por aqui. Mas é o que tá rolando, é o que tem para hoje. Aí veja só também. Equipe de Lula estuda projeto que reforça poder de governadores sobre polícias e deixa a PM em alerta. Isso aqui eu também acho que tem tudo a ver, até com um pacotão da democracia aí apresentado pelo Renan Calheiros. Você vê que a turma tem algumas preocupações, muito está sendo dito aí sobre o trabalho da polícia, a bolsonarização que aconteceu nos mais diversos setores da segurança pública. E o Vinícius Valfré traz uma matéria falando que a equipe de transição do Dilma estuda uma proposta que aumenta o poder de governadores sobre as polícias civil e militar e reduz a influência do Exército e do governo federal sobre as corporações estaduais. A medida na prática visa reforçar o controle sobre as tropas estaduais que acabaram mergulhadas no debate político partidário no mandato de Bolsonaro. Parte dos agentes de segurança flertou com radicalismos e ameaças ao sistema democrático, violando regras da corporação. Você vê um parágrafo desse. Projeto: reforçar poder de governadores, PM alerta, as forças flertando com o bolsonarismo. Complicado. Aí continua. No grupo coordenado por Dino, há simpatia por pontos do projeto. Porque esse projeto aí foi apresentado por uma espécie de ONG, né? É um fórum brasileiro de segurança pública. Eles montaram a lei, etc. Não, cara, isso aqui é bacana. E a turma da transição recebeu, achou interessante alguns pontos. E aí disse que tem simpatia por alguns pontos desse projeto, como o de reforçar a subordinação aos governadores e o de impedir convocação das tropas estaduais diretamente pelo Exército. O Exército não pode chamar ninguém, é o governador. Sai de perto de mim. Aí que vai uma parte interessante. Também não haveria óbice ao incremento ao controle de armas da polícia. Aí eu falei, rapaz, eu não entendi. Eu não sei o que é óbice. Sou burro, sério, eu não sabia. Eu descobri agora. Me desculpe minha falta, sabe, de cultura. Aí eu fui olhar o que significa óbice. Pelo contexto, eu achei que eu tinha entendido. Óbice é como se fosse empecilho, sabe? Resistência. Poderia falar o seguinte, ó. Também não tem nenhum empecilho, nenhum tipo de resistência, né, pela parte aí da esquerda a incrementar controle de armas da polícia. Interessante, né? O jornalista, ele usou uma palavra, porque não coloca uma palavra mais simples, que o leitor entende assim de forma fácil. Já se fala tanto como a esquerda quer controlar o direito do cidadão de poder se defender. Aí agora, isso também pode estar estendido às forças de segurança pública. Aí fala, para a galera não ficar pegando no pé da esquerda, né? Vou botar uma palavra difícil só para as pessoas cultas entenderem. Eu que tô falando, né? Acho que, sei lá, acho que o cidadão comum sabe o que é óbvio, eu que sou burro. Mas tudo bem, eu achei interessante. Ainda mais interessante, né, o que a esquerda anda planejando. No entanto, a aprovação do texto demandaria rediscutir dispositivos sagrados para as polícias, como das regras previdenciárias, o que inviabilizaria o conjunto da proposta. Por isso que alguns pontos interessam. Pelo anteprojeto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, acho que esse que é o nome dessa sigla, as ferramentas dos agentes de segurança deveriam também ser cadastradas no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal e não só no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas do Exército.
Além disso, as atividades de inteligência e investigação só poderão ser auxiliadas por software e equipamentos forenses que sejam auditáveis e rastreáveis pelo Poder Judiciário. Assim, nada contra. Eu acho que realmente se você está trabalhando de um jeito certo, etc., você não tem muito o que esconder. Você está fazendo o seu trabalho decente, um trabalho de investigação que respeita o ordenamento jurídico, as regras e tudo mais. Mas, quando vem da esquerda, eu sempre fico com o pé atrás. Eu não consigo, eu tenho esse mal, eu fico com o pé atrás. Fico, o que a esquerda pensa com isso? Por fim, fala o seguinte, as polícias militares e civis estariam ainda obrigadas a publicar na internet anualmente um relatório com informações, por exemplo, quantidade de denúncias recebidas contra policiais, total de profissionais afastados, distribuição de efetivo e avaliação sobre o cumprimento do planejamento estratégico. Você vê assim, uma necessidade. Você vê, esse projeto está muito preocupado em mostrar, em fazer com que a polícia mostre para a população que ela está punindo o mal policial. A gente está punindo. Estamos punindo aqui, recebendo essas denúncias. Olha quanto tem afastados. Aí quando eu vejo isso, o controle. Só pode usar esse software se fulano de tal também tiver acesso. Enfim. Brasil. Democracia. Tudo lindo. Vamos continuar aqui a falar mais do pele de outras coisas. Uma coisa que eu acho que também tem a ver com tudo que está acontecendo. Não é o que acho, né? Tá na matéria. O Rafael Moraes Moura, lá na coluna da Malu Gaspar, trouxe aí uma possível explicação, segundo ele, de uma notícia que circulou bastante no dia de ontem, que o Dilma pediu para... Quer dizer, pediu não, né? Já marcou aí a diplomação dele, para dia 12. Vamos ver para acelerar esse processo aí, né? Diplomar logo. Acertar toda essa burocracia. Aí, segundo ele, para o PT, a diplomação servirá para dar uma resposta firme aos protestos golpistas que ainda se espalham pelo país. O QG lulista teme que a continuidade dos protestos golpistas contra o resultado das urnas venha tumultuar a posse do presidente eleito e criar problemas para o novo governo já em seus primeiros dias. Uma coisa é fato. Pessoas nas ruas incomodam. Pessoas nas ruas incomodam. E ainda vai ficar mais complicado, porque eles não vão querer ver gente na rua. Eles não vão querer. Se subir a rampa, ele não vai querer ver gente na rua. E se ele começar a tomar medidas, isso pode gerar ainda mais insatisfação. E que eu acho que a turma já está muito satisfeita. Então acho que a turma está tentando se movimentar para ver se, cara, a gente tem que desmobilizar a população aí a todo custo. O que vai acontecer até 1º de janeiro, eu realmente não faço ideia. Eu não esperava que a população estivesse se manifestando no dia de ontem. Eu não digo dia de ontem especificamente ontem, é porque o dia de ontem completou o 30º dia consecutivo, 30 dias seguidos. 30 dias seguidos das pessoas se manifestando e colocando para fora suas insatisfações com diversas coisas. E que envolve também a possibilidade da esquerda voltar ao poder. Brasil tá que tá. E aí, olha só. Esse assunto eu quero trazer também. Comentei ontem pro vídeo. Vou fazer o mesmo comentário que eu fiz, que foi o seguinte. Eu não tenho informação privilegiada, e eu não tô falando isso aqui para ser irônico, para ser nada, eu realmente não tenho. O comentário que eu fiz ontem no vídeo, eu acho que mais ou menos reflete o conteúdo dessa nota aqui, que foi o seguinte. Um jornalista, que eu também não vou falar não, para nem criar polêmica nem nada, porque eu não sei quem tem a verdade aí em torno desse tema, eu só mostrei algum contraponto do que aconteceu. E havia tido uma denúncia por parte de um jornalista, que poderíamos estar com alguns nomes aí nas forças e podem estar jogando contra o Brasil. Era mais ou menos isso daí. Aí eu falei, gente, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso é mentira, não sei mesmo. Trouxe o posicionamento do ex-ministro Gilson, ministro do Turismo, falei um pouco do Roberto Mota, do Coronel Gerson, que também saíram em defesa de um determinado nome. E eu falei, sobre isso daqui a única coisa que eu não sei é até que ponto esse tipo de estratégia ela pode ser, sei lá, positiva, porque eu falei no vídeo antes, eu falei, às vezes eu acho que isso daqui, quando você começa a cobrar, você faz um apontamento, etc., pode gerar meio que um efeito reverso.
E aí quando você vai pra cima, você reclama de uma pessoa, às vezes o cara que tava do seu lado, ele pode falar, pô, mas tu tá falando mal do meu colega, né? Rolar um certo corporativismo e entrar meio que numa defesa. E mais ou menos isso que aconteceu. Aqui tá só um pequeno resumo. Tem uma nota aí que foi divulgada, a nota lá na página do Exército, mas a Gazeta do Povo fez um resumo falando, ó, militares da ativa são apartidários, diz Exército após comentários sobre esse peão no alto comando. Abre aspas. Os oficiais generais citados são honrados, profissionais dedicados e contam com todo o respeito, amizade e admiração do comandante do Exército e de seus pares. São militares ilibados e comprometidos com a ética profissional, comprovado ao longo de mais de 40 anos de profissão. Ainda segundo o comunicado, o Exército lamenta profundamente especulações que só se prestam para inocular a discórdia e que nada contribuem para a resolução dos problemas vivenciados em nosso país. Além dessa nota, também teve um comentário que repercutiu bastante, que foi do Vilas Boas. Ele afirmou categoricamente que é uma fake news. Eu não sei o que está falando a verdade, não sei mesmo. Eu não quero semear mais a discórdia, eu quero trazer apenas a reflexão sobre qual será, sabe, o melhor caminho para as pessoas tentarem, sei lá, conseguir o que elas desejam. Só isso mesmo, numa boa. O Vilas Boas fala, foi surpreendido por fake news tentando difamar a imagem de 3 generais do alto comando. Por coincidência, dos três participei da formação e ao longo da carreira os tive como subordinados. Observei o desempenho em missões críticas que enfrentaram. Posso atestar, portanto, a rigidez de caráter, a coragem e a lealdade, tanto pessoal como a que devotam as normas que regem a instituição Exército. Neste momento extremo que a nação atravessa, é imprescindível que a solidez das estruturas do Exército sejam preservadas. A história ensina que sempre que essas condições foram negligenciadas, produziu-se catástrofe para ela e para a própria nação. Nossa força, em alguns momentos, pode ser instada a agir. Vamos, portanto, assegurar a tranquilidade necessária para a tomada de decisões por parte de nossos chefes. E aí depois o jornalista, ele questiona, ele fala, cara, eu obtive a informação, eu mantenho o que eu disse, e se o que eu estou falando não é verdade, eu acho que as forças devem dar uma resposta real para a população. E assim, eu só falo a vocês, pensem bem apenas na forma como vocês endereçam suas críticas, as suas insatisfações, para vocês não gerarem um efeito, assim, o contrário das expectativas da população. Mas quem tá certo e errado, não faço ideia. Eu não tenho informação, eu não conheço pessoas. Eu não conheço sabe? Eu não conheço pessoas. Eu acho que sim, em qualquer setor podem ter pessoas mais um lado, mais o outro. Eu não vejo unanimidade em nenhum lugar. Acho que não existe nenhum setor do establishment brasileiro que exista uma unanimidade. Agora, se o cara tá jogando contra, etc., aí eu não sei. Não faço a mínima ideia. Mas só peço de vocês, como sempre, responsabilidade. Eu acho que é o melhor dos caminhos. Outra coisa que também envolve aí as forças, sai uma matéria do Globo falando que o Dilma mira ex-ministro do TCU para a defesa e anunciará nomes das forças na semana que vem. E a matéria, tá aqui bem pequenininho, mas está meio que destacado, o nome do general Freitas, e ele fala o seguinte: hoje o jornal o Globo publica nota informando que eu teria participado de reunião relativa à transição na área de defesa. Não é verdadeira a informação. Não é. Não participei, não faço parte da suposta equipe e sequer fui contatado por qualquer integrante do novo governo. A turma da esquerda, ela segue sem diálogo. Eu andei ouvindo algumas coisas, e até se é uma matéria na imprensa, eu nem tinha colocado em vídeo, mas tá falando aqui, falar com vocês, que é o seguinte. A turma tá falando, turma do que eu ouvi, né, que também saiu na imprensa, que o nome desse anúncio, né, por mais que ele já tenha até trabalhado no governo da esquerda no passado, acho que foi para o governo do Dilma no passado, acho que no segundo governo, tinha algum tipo de cargo, ele não é visto como nome de esquerda pra valer, como a turma gosta, turma da esquerda que eu digo, não aquele cara raiz, vermelho, e que o simples fato do nome dele estar sendo cogitado para a defesa é mais um indicativo da dificuldade que o Dilma vem tendo para conseguir um diálogo com as forças. Tá colocando um cara que
tem um diálogo com a esquerda, etc. Mas que não é raiz, não é aquele cara, dá pra confiar 100%, dá pra botar a mão no fogo, né? Que a esquerda botaria a mão no fogo. Obviamente não é nem um nome assim perfeito, sensacional, de direita, etc, conservador. Não, não é isso. Mas a turma vê como uma grande resistência que a esquerda está sofrendo. Senão eles não estariam cogitando o nome do Múncio. A turma da esquerda vem tentando, inclusive, a matéria que saiu no Globo, emplacar o Nelson Jobim. Esses caras não querem aí, não. Vamos continuar, vamos observar. Falando sobre o jantar, um monte de gente estava lá, vários deputados, várias pessoas que nós conhecemos. Quem também estava lá é o Jorginho Melo, que trouxe algumas informações, e depois saíram mais algumas notas da imprensa interessantes, que é o seguinte: Jorginho Melo, que se elegeu como governador em Santa Catarina, disse que o PL trabalha para lançar Rogério Marinho à presidência do Senado. E ele disse que ele deu declaração em conversa com jornalistas após jantar de confraternização do partido no restaurante Dom Francisco, no setor de Clubes Sul, em Brasília. Jorginho, que se elegeu governador de Santa Catarina, disse que a candidatura de Marinho ainda disse que, acho que tá complicado isso ainda, né? É viável a candidatura do Marinho, e questionou um repórter sobre rumores de que ela seria apenas uma moeda de barganha. E a turma está falando que mesmo os partidos que estão sinalizando apoio para o Rodrigo Pacheco não são unânimes em torno do nome do Pacheco. Que mesmo o MDB, o PSD, o próprio União Brasil não, União Brasil não é do Pacheco, é do PSD, mas o União Brasil, MDB, etc., poderiam ter algumas ovelhas desgarradas que poderiam conversar e trazer apoio para o Rogério Marinho. E tem um fator extra. Também pode trazer algum apoio para o Rogério Marinho, segundo a fala de Valdemar, e a gente já chega lá. Mas antes, circularam algumas fotos de Bolsonaro nas redes. Essa foto chamou minha atenção, não no primeiro, não é uma foto, aqui é um vídeo. Eu bati um frame. Eu tinha compartilhado esse vídeo, mas depois chamou minha atenção porque eu vi que várias pessoas estavam fazendo algum tipo de comentário, como o Bolsonaro aparentemente está jovem, até parece que rejuvenesceu. Eu parei para dar uma olhada, o presidente é aquele tipo de pessoa que não consegue esconder como está se sentindo. Consegue sorrisinho faceiro aqui dele, né? Aquele olhar descarado. Então mostra que tá bem de espírito, né? Eu acho que isso é muito bom. Acho que todo mundo se preocupa. Cara, o que é que o Bolsonaro tá pensando? O que é que o Bolsonaro tá enfrentando? O que é que o Bolsonaro anda planejando? Parece que tá bem. Isso é bom. Animador. Eu também, todo mundo não só quer ouvir isso, né? Que é uma palavrinha do presidente. Eu mesmo fico curioso por muita coisa. O Mário Frias também colocou aqui uma foto. Você vê ali, né? Bonorinho sorrindo. Lindo, contente, sorridente. Uma honra reencontrá-lo, presidente. Sentimento inenarrável. Estarei ao seu lado para o que der e vier. Gratidão não prescreve a liderança. Gratidão não prescreve, liderança se constrói com confiança e trabalho. Estamos juntos. Todo mundo junto com o Bolsonaro. E aí, isso é uma matéria na Folha. Tem até um vídeo também. Na saída do jantar, um apoiador questiona o Valdemar. Pô, Valdemar, cara, algo tem que ser feito, pelo amor de Deus. E aí o Valdemar diz pro apoiador que Bolsonaro não vai deixar vocês na mão. Não vai deixar vocês na mão. Não vai. Assim, eu não consigo acreditar que Bolsonaro... Eu não consigo acreditar que Bolsonaro tá em casa, deitado no sofá assistindo, sei lá, a Copa do Mundo. Não dá. Conhecendo o Bolsonaro, tudo que ele fez, tudo que ele apanhou, tudo que ele sofreu. O exposed que ele tomou naquela reunião ministerial, acho que é o melhor dos exemplos. Todo mundo viu, o cara tá sempre preocupado com a população. Eu tendo a acreditar também no que o Carlos Bolsonaro disse. Pra mim, aquela postagem que ele fez no Telegram falando, cara, eu tive com meu pai aqui nos últimos 2 dias... A gente dormimos no mesmo quarto. Ele falou assim, na verdade nem dormimos. Com certeza eu estava conversando aí sobre tudo, sobre o Brasil. O Bolsonaro segue preocupado com tudo que está acontecendo. E aí na matéria da Folha tem uma informação extra que fala o seguinte, que o presidente do PL reforçou ainda o apoio para o Lira para ser presidente da Câmara e que tem um compromisso de apoiar o nome do PL no Senado. No caso, ele apoia o Lira na Câmara e em contrapartida ele espera apoio no Senado. Então, o Rogério Marinho, além dos seus apoiadores, de sua própria força política, do PL,
poderia estar contando com a pressão do Lira vindo da Câmara. Lira tem o acordo de apoiar, disse Valdemar. A contrapartida, segundo o dirigente, é o deputado garantir o comando da CCJ para o PL ou a relatoria do orçamento, que ambas as coisas também estão sendo disputadas pelo PT. O que eu acho que deve acontecer? Cada um vai ficar com um. Um vai ficar com a CCJ, um vai ficar com o orçamento. Não acho que tem como vencer ambas as batalhas, infelizmente. Uma coisa que eu quero comentar, eu acho que tem até a ver um pouco dessa questão dos militares, da denúncia que foi feita nas redes sociais. O Lira ontem, olha só, gente, pensa o seguinte. Ontem era o jantar do PL para discutir sobre as questões legislativas, a gente estava comentando sobre isso. Às vezes a pessoa também não sabe, né? Às vezes a pessoa tá tão preocupada, tá tão culpada, porque o pessoal no Brasil também não tá de brincadeira, né? Pô, o cara tomando sol, chuva, etc. Às vezes tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra. Às vezes não acompanha tudo que tá acontecendo, não tá no meio do olho do furacão. Mas teve uma turma que foi lá pra frente do restaurante e aí vaiaram o Lira. Aí você pensa, pô, cara, é um jantar do PL. O Lira tá indo lá se encontrar com a turma do PL. A turma vai o cara, etc, tudo mais. Esse tipo de comportamento, e eu não tô defendendo o Lira, não tô falando que ele tá certo. O Lira tá conversando com a turma da esquerda. Isso é inegável. Ele quer se reeleger presidente da Câmara. Mas será que nesse momento o melhor posicionamento para trazer ele para perto e para fazer com que o Lira, né, sei lá, abrace as causas da direita, vai o cara, falar isso, falar aquilo outro do cara? Eu não vou dar play aqui no que a turma falou, né? Mas só para trazer aqui a critério de reflexão. O Valdemar até fala o seguinte, o Valdemar diz que não há possibilidade de Lira negar apoio ao PL no Senado. Eu acho que nesse momento é tentar trazer para perto, não ficar jogando pedra, falando você é isso, você é aquilo, etc, tudo mais. Eu acho que tem que pensar não só onde a direita quer chegar, mas sim, beleza, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas e o caminho? Alguém pensou no caminho? Como é que vai traçar esse caminho? As dificuldades que vai ter, como contornar alguns possíveis problemas, etc. Não basta apenas saber o destino, tem que saber e pensar, né, como é que vai ser esse percurso. Mas o Valdemar aqui está falando, né, o Lira vai apoiar. Vamos esperar para ver. Eu vou ficar muito feliz, independente do cenário, de não ver o Pacheco presidente do Senado. Mas eu vou ficar muito feliz, muito feliz. Ter o Rogério Marinho lá, cara, isso vai ser bom demais. Mais importante do que ter a CCJ. Uma notícia que saiu e que eu acho que é importante prestar atenção, principalmente pensando em 2024 e nos próximos anos, que fala que apesar do PT, deputados do PSOL decidem não apoiar a reeleição de Lira. Isso daqui não é à toa. Tomando o PSOL diz, o Lira, bolsonarista, isso, aquilo, outro, fechado com o Bolsonaro. A gente sabe que não é assim. A gente sabe, o Lira não é bolsonarista, o Lira não é um cara de direita, não é. Só que o pessoal tá falando isso daí, por quê? A turma do PSOL é a típica turma da crítica construtiva. O importante é sempre apontar o dedo e crescer em cima disso. Eles sabem que eles dificilmente serão situação nos próximos anos. Então eles se desgarram do PT para mostrar que eles são a verdadeira esquerda. Qual foi o partido da esquerda que mais cresceu nas eleições? Foi o PSOL. Foi o PSOL. Eles têm um discurso, eles têm uma causa. Então eles vendem essa ideia, não nos misturamos e vão com tudo. Porque a turma perguntou, pô, bicho, o Dilma se juntou com o Alckmin depois de tudo que está acontecendo. E o pessoal foi crítico o tempo inteiro. E não se uniu lá no grupão, né? Que foi PT, PCdoB, PV e mais um partido. O pessoal não se uniu, não. Não vamos nos unir. Para poder ter esse discurso, né? Olha só. Somos bonitos, lindos e cheirosos. O PSB também, né? Tá com o PT, etc. É o partido do vice. Saiu uma nota sobre o Ciro Nogueira. Eu não boto a mão no fogo do Ciro Nogueira, mas tá aí, né? Eu acho que tá mais naquela do... Vamos criar dificuldade para poder ter algum tipo de facilidade lá na frente. Nada de errado também, né? Mas jogo político, né? Quebra de braço política. Que ele diz o seguinte, que PP é oposição. PP é oposição a Lula e Lira não será cordeirinho.
Eu não acho que o Lira vai ser... Eu não acho mesmo que o Lira vai ser cordeirinho. Não acho. Acho que vai ser um pouco independente, óbvio. Vai jogar junto, mas com certa independência. Mas também não vai ser, Lira, eu te amo. Não, de jeito nenhum. Marcelo Nogueira falou, o PP é um partido de oposição, é lógico que cada deputado é livre, desde que não envolva o nome do partido. Se quiser tomar uma decisão individual, não tem o menor problema. Não vou ficar aqui fiscalizando o deputado. Quem faz isso é a população que o elegeu. Agora, não envolva o nome do partido que é de oposição. Sabonete, né? O partido é oposição, mas o deputado faz o que ele quer. Que sabonete. Lira vai ser independente, não vai ser correligionário de Lula, mas vai ser uma pessoa de palavra. O presidente não vai ter surpresas com ele. O grande fator de preocupação é com pedidos de impeachment, mas não vejo nenhum tipo de sobressalto e surpresa de Lula com Arthur. Agora, não vai ser um cordeirinho que vai tratorar para aprovar as coisas do governo. Vai ser independente como todo presidente deve ser. Eu escutei alguns comentários também, conversei com algumas pessoas nos últimos dias. Muita gente pontuando o seguinte, que eles creem que caso da esquerda, eles acham que essa turma mais centrão, PP principalmente, eles vão continuar trabalhando para conseguir mais poder. Continuar trabalhando para tentar avançar com esse semi-presidencialismo que meio que a gente já vê nos dias de hoje. Então começar a criar dificuldade para cada vez mais sequestrar o poder do executivo e começar a trazer para o legislativo. E que isso daí poderia até ter conversas com o setor judiciário, diferente de algumas percepções que a turma da direita compartilha. Até que ponto isso faz sentido ou não, tem que dar uma olhada. E mais do que isso, né? Ver como é que vai estar o Brasil em 1º de janeiro de 2023. E ainda não tem muita informação sobre o que será feito, mas mais uma vez a turma do PL comentou sobre isso e eu não esperava nada diferente por uma simples razão. Não é qualquer pessoa que tem 23 milhões e não é qualquer pessoa que, sabe, não vai sentir o peso de perder 23 milhões. A Veja diz o seguinte, que a resposta do PL é a nova decisão do judiciário que bloqueou os 13,6 milhões do partido. O Partido Liberal vai adotar todas as medidas adequadas para preservar a liberdade, o direito à livre atividade parlamentar e partidária, o direito à liberdade de expressão e, mais ainda, o direito constitucional e democrático de contestar decisões judiciais sem sofrer qualquer retaliação, afirmou a legenda em nota. Alguma coisa vai ser feita. 23 milhões de reais, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E esse dinheiro é usado, né, para você, inclusive, fazer o próprio partido crescer e pagar as contas do partido. Não cai do céu. Então, situação complicada. A situação é complicada, não é simples. É uma situação complicada. Acho que é alguma coisa que ele deve fazer nos próximos dias, com certeza. Se esperava que esse assunto fosse ser discutido ontem no jantar, mas pelo que saiu na imprensa em todos os cantos, não. Não consegui conversar ainda diretamente com nenhum integrante aqui do jantar, porque terminou tarde ontem, as pessoas mandam, tô ocupado, a gente conversa depois, etc. Mas amanhã eu devo conseguir alguma coisa realmente de alguém que estava lá presencialmente e aí a gente comenta sobre isso. Mas vamos continuar. Quero falar pelo menos do terceiro tema ainda, né? Fazer uns comparativos esquerda e direita. Mas antes, falar de algumas coisas ligadas a controle e a preocupação que eu acho que é legítima de diversas pessoas, principalmente com a possibilidade de regulamentação das mídias. O antagonista aqui revela que o CNJ impõe pena de censura à juíza que fez publicações contra o PT. O processo administrativo foi aberto a pedido do PT. O PT que pediu para esse processo começar. A juíza chamou Lula, na época preso pela Lava Jato, né, uma coisa lá, não vou nem repetir, e criticou a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann. Também afirmou que o judiciário, o setor, teria feito algumas coisas aí, né, pesado, também não vou repetir. A Associação dos Magistrados Brasileiros, quem defendeu Regiane, argumentou que as publicações foram ao ar antes da resolução que estabelecia diretrizes para o uso das redes sociais por juízes. Segundo a MB, ela também se arrependeu e apagou as postagens.
Quando eu vi isso aqui, eu fiquei realmente assim, cara, meio preocupado. Porque imagina, existe um código de conduta, né? O que pode fazer, o que você não pode fazer. Você tem uma regra clara. Só que tá falando o seguinte, que essas postagens foram feitas antes da divulgação dessas regras. Vai que se regule a mídia. Não é regulada. Regulada do bem, fazer uma coisinha outra. Vai valer de forma retroativa também? Não sei quantos anos atrás você falou isso. Esteja preso. Esteja preso não, né? Que ninguém tá falando em prisão, é regulamentação da mídia. Mas, sei lá, esteja banido das redes sociais. Esteja suspenso. Tipo isso. Então, me preocupa. Eu acho que é um tema que preocupa a maior parte da direita. E aí, como eu disse pra vocês, a gente comentou nos últimos 2 dias, e a CNN ontem trouxe esse complemento muito bom. A turma do PT disse que vai se inspirar na legislação europeia sobre regulamentação da mídia. Temos aqui o Reino Unido, referência na Europa. CNN Brasil fala: Reino Unido propõe uma das mais duras leis do mundo para regular a internet. E aí fala sobre diversas coisas. E o que chama a minha atenção é que você vê o seguinte: o governo britânico, no entanto, desistiu de um tópico específico que deixaria a lei ainda mais dura. Os britânicos desistiram, mas às vezes os brasileiros, inspirados, falam: não, cara, eu acho que isso aí é a parte mais importante de toda a regulamentação, era esse ponto. O que vocês desistiram, vamos trazer para o Brasil. Uma cláusula chamada de legal, mas prejudicial. E o que é isso? Por esta cláusula, as empresas seriam obrigadas a tirar da internet, inclusive mensagens consideradas legais, mas prejudiciais à sociedade ou determinados grupos. Como o julgamento desse tipo de conteúdo seria muito subjetivo, as Big Techs se uniram a grupos de defesa da liberdade de opinião e conseguiram derrubar a ideia. Depois disso, Michelle Donnellan, a ministra da Cultura, disse que a decisão vai impedir que futuros governos ou as próprias Big Techs usem a lei como uma licença para censurar opiniões legítimas. Você já sabe, você já viu o que acontece no Brasil. Tu já pensou o seguinte: não, o que essa pessoa está falando é legal, mas é prejudicial. Por mais que esteja em conformidades com a lei, etc., essa opinião é muito impopular. Essa opinião não cai bem para a nossa democracia. Olha o que está sendo discutido na Europa. Isso só não avançou por pressão. Pressão. Grupos de defesa da liberdade de expressão, né, de opinião, e também as próprias Big Tech. Só que no Brasil, a gente só tem os Big Techs, porque esses grupos de defesa de opinião não existem. Quais são os grupos que tem? São muito escassos no Brasil. Você vê aqui a CNN também comentando um tema que tem tudo a ver. E a gente vai voltar para falar de Brasil, já fazendo aqui um gancho. É o seguinte, ó. Máquina de repressão comuna atua contra protestos e censura até jogos da Copa. A polícia dos comunas tem atuado com eficiência para conter protestos contra a política da pandemia, né? Pandemia zero no país. O analista sênior da internacional CNN, Américo Martins, conta que até os jogos da Copa do Mundo estão sendo censurados para não exibir pessoas sem máscara. Aí você vê que no Brasil estamos agora, né, num período que, beleza, os cientistas, as secretarias de saúde estão falando que a questão vem aumentando, mais pessoas doentes, e o governo da Bahia, grande referência aí, a turma do PT, volta a obrigar o uso de máscara em locais públicos. Já é obrigado em transportes públicos, bares, igrejas, escolas e cinemas. Enquanto isso, e a gente vai voltar inclusive a falar sobre importar ideias internacionais, mas preste atenção nisso daqui. Twitter não aplicará mais política de desinformação sobre a pandemia. Olha como eu tô comentando com vocês. Tem muita coisa acontecendo. Sabe aquela conta que foi suspensa porque falou algo indevido? Agora não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Sabe aquela postagem que aparecia aquele rótulo embaixo? Ó, a informação é dele, é isso? Não vai acontecer mais.
Olha como o Twitter tá mudando muita coisa. E aí os cientistas vão falar, pô, isso é meio complicado. Pode ajudar, né, a mentiras serem divulgadas, etc. Ao mesmo passo que eu tenho certeza que diversas pessoas vão falar que isso é extremamente importante para garantir o amplo debate. O amplo debate, uma coisa que eu acho que em 2020 e 2021 ficou extremamente suprimido. Diversas coisas não podiam ser comentadas de jeito nenhum. Vocês sabem o que são, né? A coisa ficou tão absurda que você vê que aí Bolsonaro tá vendo nos lugares, em live, Bolsonaro fala, pô, tô aqui, ó, mas não vou falar negócio não, porque eu sei que não pode. Se eu falar, eu sei que vai derrubar tua live. Eu sei que vai derrubar a tua live. Quantas vezes vocês não ouviram isso? E aí eu li ontem lá no Twitter, ele fala o seguinte, né? Ele responde um cara. O David Sachs fala, ó, com a possível exceção da Microsoft no final dos anos 90, nunca houve um monopólio de tecnologia tão poderoso quanto a Apple. Seu poder é tão temido que poucas empresas de aplicativos se atrevem a criticar a Apple publicamente, embora quase todas expressem em particular preocupações semelhantes. E diz, ó, esse é um problema sério. E, gente, no Brasil, você tem um iPhone, é caro. Muito caro. Absurdamente caro. Assim, é inimaginável. Sei lá, deve estar uns 10 mil reais um iPhone. Até eu parei olhar esses dias. O cara que tem um salário mínimo, ele não tem um iPhone. Impossível, um iPhone novo. Agora, Estados Unidos, Europa, Austrália, não só é acessível, como domina o mercado. E é um sistema onde você só consegue, a não ser que você tem acesso de usuário ao sistema, né? Assim, não vou entrar em termos técnicos nem nada, mas assim, você faz a sua gambiarra para você ter acesso total ao seu telefone, mas a não ser que você não faça isso, que não é uma coisa simples, você só pode instalar aplicativos e ter coisas dentro caso estejam em conformidades às políticas da Apple. A gente vive na sociedade que na maior parte do tempo essas regulamentações vêm do Estado, que pode ou não pode existir. Nesse caso aqui não. Nesse caso, se algum desenvolvedor ele faz uma coisa, ele disponibiliza na internet, porque assim, se a Play Store, que é da Google, fala, não, a gente não vai mais ter o Twitter. O Twitter pode abrir um site, deixar o aplicativo, você baixa, você coloca em qualquer celular numa boa. Numa boa. Só vai ser mais difícil, mas numa boa você não tem que fazer nada novo, não gambiar nada. Na Apple não. Você não faz. Você não faz. Então você é dono do hardware, né? Você é dono do aparelho, mas quem controla é a empresa de tecnologia. Controle a todo custo. E aí, olha só, voltar para o Brasil, voltar a falar de controle e voltar a falar sobre importação de pautas europeias, né? Assim como a regulamentação da mídia. Isso daqui não vou falar de Europa ainda, nesse ponto, mas o governo de transição se divide. Uma palavra muito bonitinha para falar briga. No que diz respeito à pele dos agrotóxicos, que já é um nome descarado. Eu podia falar pele do defensivo agrícola, até pele do pesticida, mas tóxico, né? Uma palavra muito pesada. É isso que eles fazem de propósito. E é o seguinte, você vê como são as coisas. Se lembra de uma matéria que a gente comentou, deve ter uns 5 dias, que foi uma entrevista do ministro da Agricultura de Bolsonaro, Marcos Montes, para a Folha de São Paulo, que eu falei, olha que manchete descarada que colocaram, né? Falei da Folha, o algo assim, ministro diz que o governo Lula tem tudo para dar certo. E a gente abria a matéria e eu falava, pessoal, o ministro está falando que tem que respeitar o agronegócio, tem que respeitar o produtor, não falar que ele é um vagabundo, é isso, aquilo, outro, né? Ficar falando que ele toca fogo da Amazônia, não é por esse caminho. Tem que garantir segurança jurídica. E sai listando várias coisas que precisam acontecer para dar certo. E uma delas, que o nosso atual ministro do governo Bolsonaro diz, é a seguinte, é parar de ter um Ministério do Meio Ambiente que brigue com o Ministério da Cultura. Porque se não for assim, não tem como dar certo. Essas eram as condições para dar certo. E o que é que essa matéria diz? Exatamente o que o ministro de Bolsonaro alerta. Integrantes dos grupos técnicos de saúde e meio ambiente estão reunidos em busca de uma solução para o chamado pele dos agrotóxicos. A matéria divide opiniões entre membros da equipe de transição do governo. O GT de Meio Ambiente já se posicionou contra o projeto
que incluiu na chamada lista das pautas bombas. No entanto, o Carlos Favaro, do agro, ficou levando o agro para os braços dos picanheiros, que, coordenando o GT da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, defendeu o andamento da matéria durante a reunião da Comissão do Senado na manhã de hoje. O Favaro não quer romper com os agricultores, mas você vê que o meio ambiente está jogando contra já. É pauta bomba. Tem como dar certo o agronegócio brasileiro? Aqui falando sobre importar. Esse negócio, não, vamos trazer de tal lugar tal política, vamos trazer de tal lugar tal outra política. Se você quer trazer uma política, então traz logo todas. As negativas, né? E as positivas também. Quando você olha, por exemplo, Europa, Estados Unidos, Austrália, tem diversas leis que garantem diversas liberdades ao cidadão. Mas não, eles só querem trazer projetos específicos. E para mostrar que nem toda lei, não é porque é europeia que a lei é boa, Holanda fechará até 3.000 fazendas para cumprir regras da União Europeia. Pessoal, um país está abrindo mão da sua própria soberania para cumprir regra da União Europeia. Né? Porque foi um acordo aqui dos países, etc. Cara, e a tua própria população? Imagina o que são 3.000 fazendas. Imagine quantas pessoas 3.000 fazendas não alimentam. Fica se discutindo que o mundo está passando por um problema de, crise alimentar, assim, um possível desabastecimento, e está se falando em fechar fazendas sob a justificativa que o governo tenta reduzir a poluição de nitrogênio. É uma medida para reacender as tensões com agricultores que dizem que a indústria é injustamente visada. Não é similar ao que está rolando no Brasil? Uma coisa eu tenho certeza, Bolsonaro é contra isso. A turma de Bolsonaro é contra isso. Os agricultores brasileiros também são contra isso. Aí você vê, olha a esquerda. MST pede a Lula valorização da agricultura familiar e critica latifúndio e agronegócio. É muito bacana a agricultura familiar, tem que realmente ser valorizada. Mas você não precisa fazer isso descredibilizando o outro lado, atacando o outro lado. Você não precisa. Dá para ter ambos, dá para valorizar os dois. Olha essas duas matérias. Olha como elas se complementam. Uma é sobre a transição ligada à agricultura, outra sobre a transição ligada ao meio ambiente. Cotado para assumir o Ministério da Agricultura de Lula, provoca mal-estar com grupo da área indigenista. Mais uma vez o Favaro. O mesmo Favaro que é a favor do PL do defensivo agrícola. Olha o que aconteceu. Olha por quê ele gerou um mal-estar. Favaro se encontrou com o presidente da FUNAI e indígenas simpatizantes de Bolsonaro para discutir produção agrícola em áreas demarcadas. Não é indígena. Agora você tem um índio, o do bem, e o índio do mal. O índio do mal, daqui a algum dia, ele vai perder a cidadania indígena. Vai ter um documento falando, não, agora você não é mais índio, agora você é brasileiro. Agora você é brasileiro, você não é mais índio. Perdeu. Porque você apoia Bolsonaro, porque você é de direita. Gente, o pessoal quer explorar a sua própria terra. E tá gerando insatisfação da turma da esquerda. Como é que o Brasil vai dar certo? Como é que você vai falar para as pessoas que estão insatisfeitas na rua que você está 100% errada, você é isso, você é aquilo, blá, blá, não tem nenhum sentido que você está fazendo. Olha o que está sendo colocado. O cara tá gerando mal-estar por conversar, por manter um diálogo, porque os indígenas querem ter o direito de explorar suas próprias terras. Aí você vê outra que também envolve o mesmo grupo da transição, que já gerou briga. Equipe de Lula quer criação de Força Nacional de Segurança Ambiental. Membros do governo de transição também defendem recomposição dos quadros do IBAMA. Quando você vê a resistência que eles possuem perante o defensivo agrícola,
o que eles estão pensando para segurança pública, que a gente comentou no início do vídeo, o que eles pensam sobre o próprio tratamento aí ligado à pandemia, regulamentação das redes sociais, e você vê toda essa satisfação, inclusive com o indígena. O que é que você pensa que vai ser feito com reforçar, né, uma Força Nacional de Segurança Ambiental? Rapaz, te digo uma coisa, não pise na grama. Não pise na grama, capaz de você ser preso. Não pise na grama. Não pise na grama. Não arranque uma folha de árvore. Só coma a manga se ela já estiver no chão. Eu tô ficando assustado com as ideias sendo propostas. E nesse meio tempo ainda tem um consórcio. O Estadão hoje, né, publica um artigo aí do José Renato Nalini. O artigo é muito maior do que está aqui, mas a parte central vocês vão entender de forma bem rápida. Olha como é o pensamento da turma. Se o fanatismo não gosta, então deve ser bom. Crédulo e de extrema boa-fé, animo-me com todas as propostas que pretendam melhorar o mundo. Por isso, embarquei na Agenda SG. Olha qual é a proposta que vai melhorar o mundo. Que é uma agenda que é preocupada com o meio ambiente, redução das desigualdades sociais e com governança corporativa que é traduz por gestão inteligente na administração pública. Também não é possível conviver com a constatação de que mais de 33 milhões de irmãos passem fome todos os dias. Uma coisa que já foi desmentida por completo. Aquele relatório descaradinho que diz que 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Isso não é verdade. Enquanto se celebra o sucesso do agronegócio, que é pop, que é tudo e salvou a balança comercial nos anos de pandemia. Um ataque ao agro. Ataca o agro e vem com esse papinho mole. Daí a sedução à sigla SG. Cuidar de tudo ao mesmo tempo. O negócio da empresa não é só business, não é só lucro. Ela tem responsabilidade social. Acredito que é possível sim conciliar os interesses. Os empresários sabem que se não houver demanda de pouco valerá a oferta, precisamos dotar os menos favorecidos de condições de participar daquilo que é produto do trabalho de todos. A agenda SG não é sobre isso. Mas, e sempre há adversativa, há quem execre o SG. Tem gente que é contra. Tem gente que consegue ser contra o SG. Nos Estados Unidos, o governo da Flórida, o Ron DeSantis, denunciou que considera grave ameaça à economia e à liberdade dos americanos, condena o uso do poder econômico para impor a ideologia defensora de pautas progressistas. A proposta daqueles que são contra o SG é rasa: maximizar os lucros. Não é sobre isso. Ser contra a agenda SG não é sobre maximizar os lucros. É sobre as pessoas terem liberdade. Liberdade de contratar pessoas que sejam as melhores nas suas funções, independente de quem seja, independente de onde ela veio. E não contratar alguém porque é desse grupo, desse outro grupo. Das empresas terem liberdade de entrar no mercado financeiro por serem atrativas, de poder receber investimento na Bolsa de Valores porque são empresas atrativas e não porque elas possuem no conselho isso, porque só assim agora para entrar na B3. O conselho tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... Não é isso. É poder acreditar que as pessoas vão poder comprar um pedaço de carne porque ela tem dinheiro, não porque ela compensou o crédito de carbono dela. Mas esse rapaz aqui, o José, presidente da Academia Brasileira de Letras. Desculpa, Paulista de Letras. Da Paulista, na Brasília, Paulista de Letras. Esse é o único objetivo dos empresários que não se preocupam com a destruição do planeta. Uma falácia sem tamanho, as fake news, a batalha de narrativas, a ideologização tomou conta dessa pauta e isso é péssimo para o futuro do planeta. Quanto a mim, utopista, idealista e ingênuo, ele realmente é muito ingênuo. Concluo que se o fanatismo não gosta de SG, então a certeza é de que ele é bom e merece prevalecer. Aqui é o argumento do ignorante. Já que eu não sei, não presta. Olha o que é a esquerda. Tem como dar certo?
Aí você vê. SG. Ah, SG lindo! Meio ambiente, eu te amo! Planeta! Vamos abraçar uma árvore, gente. Vamos abraçar uma árvore. Enquanto vamos abraçar uma árvore. Reino Unido, de novo. Mais de 2 milhões de famílias, não são de pessoas, famílias no Reino Unido estão em dívida em suas contas de eletricidade. Ai, namastê. Namastê. As pessoas já estão desconectando geladeiras, lavando roupas à mão, pulando refeições. Com o pior por vir neste inverno, alerta o Conselho ao Cidadão. SG, namastê para você. A Europa está carregando o etanol brasileiro mais barato, triplicando as importações para enfrentar a crise energética. SG. Não, é porque só quer maximizar os lucros. Eu quero ver que o Estadão colocar o dedo na cara é dos americanos. A Venezuela voltou a ser do bem. O petróleo venezuelano voltou a ser do bem. Cadê o SG? Cadê? Sumiu. Estados Unidos autoriza a Chevron a extrair petróleo da Venezuela. Licença foi obtida depois que o governo do Maduro e a oposição retomaram o acordo humanitário. Namastê, SG. A hipocrisia da esquerda. É a hipocrisia da esquerda. A hipocrisia. E eu vou falar até um pouco de hipocrisia agora. Pequeno comparativo. Direita e esquerda. Adoro fazer isso daqui. Esse tipo de notícia, eu acho que nós não veremos se a gente não ver Bolsonaro lá. Eu não consigo ver esse tipo de notícia surgindo na imprensa com a esquerda no poder. Eu não consigo, posso estar errado. Contas do governo registram superávit de 30,8 bilhões em outubro. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, é o terceiro maior saldo para o mês desde 1997 e o maior do mês nos últimos 6 anos. Acumulado do ano é positivo e, corrigindo pela inflação, soma 66,8 bilhões. Parabéns, Bolsonaro. Dívida pública volta a patamares pré-pandemia em dezembro. Projeto Tesouro. Valor menor do que o registrado durante a pandemia. 74% a dívida perante o PIB. Parabéns, Bolsonaro. Brasil tem saldo de 160 mil empregos com carteira assinada em outubro. Mas o resultado, pela primeira vez em muito tempo, ficou abaixo da expectativa. O que foi que aconteceu em outubro? Tivemos o primeiro turno. Passado o primeiro turno, já começaram as notícias muito ruins no âmbito da economia. Será que isso pode ter alguma relação com o número abaixo do esperado? Infelizmente, eu acho que a gente não vai ver esse tipo de notícia com a esquerda no poder. E aí você vê, notícias da esquerda no poder. Qual é a notícia do governo Bolsonaro? Vamos cortar imposto? Vamos cortar imposto? Vamos cortar imposto. Suspenso por Bolsonaro, DPVAT permanece incerto no governo Lula. E aí? A arrecadação do seguro DPVAT foi suspensa por Bolsonaro em 2021 e 2022. O assunto não foi pautado na equipe de eleição. Vai ou não vai trazer imposto de volta? Não sei. Agora aqui, hoje, fresquinha de manhã no Estadão, Lula prepara revogaço de 20 medidas de Bolsonaro no comércio exterior. Medidas de redução de tributos, de imposto. Jet skis, veleiros e videogames. A turminha gamer. Um monte de picanheirozinho que for gravando vídeo. Faz o L. Olha aí, faz o L. Faz o L, bacana. Faz o L agora, ó. Que tiveram tarifas de importação reduzidas por Bolsonaro terão benefício revisto num possível governo Lula. O time do petista identificou portarias, decretos e resoluções que serão alvo de reversão em um total de 20 revogações que deverão fazer parte do revogaço prometido por Lula no início de seu governo. O diagnóstico é que essas medidas na área comercial beneficiariam produtos de luxo e foram concedidas sem critério técnico. Precisa continuar? Faz o L. Faz o L e paga mais caro. E compra uma fantasia de palhaço.
Compra a de palhaço. Notícias que você jamais viu no governo Bolsonaro. Ministério de Lula pode ser o segundo maior da América Latina, atrás somente da Venezuela. Faz o L. Expectativa é que ultrapasse 30 pastas. Mas também não é pra acomodar tanta gente. Tanta gente. Você consegue imaginar isso daqui no governo Bolsonaro? Cara, o governo Bolsonaro é Bolsonaro. Foi Bolsonaro que foi eleito. Não foi a carreta furacão, foi Bolsonaro. Foi em 2018. Por que isso daqui, ó? Porque Lula não quer nomear Gleisi como ministra no início de governo. Com o movimento, o presidente ele evita o esvaziamento da legenda, no caso do PT, que ocorreu em 2003, e ocorreram aquelas cisões, aquelas confusões, quando muitos dirigentes da sigla deixaram a direção partidária para assumir cargos do primeiro governo do Molusco. A estratégia busca também evitar a abertura de um novo flanco de disputa interna, dessa vez pela sucessão da Gleisi. Petistas já disputam entre si espaço no futuro governo. O cara, ele além de não delegar nenhum poder para Alckmin nem para ninguém, por isso que as negociações não avançam em nada, ele não tem confiança nem dentro do próprio partido. Ele tem medo que se a Gleisi sai da presidência, a relação interna do PT comece a ficar estremecida. Olha o caos. Olha o caos que nos é apresentado. Nossa, tem 1h06 já. Caraca. Começa a artilharia interna do PT contra Rui Costa na Casa Civil. Os ataques partem principalmente de integrantes do PT em São Paulo, mas não só. As duas críticas feitas a Rui Costa são que o governador não teria domínio das políticas nacionais, blá blá blá. E aí ele vê que, tal como Rui Costa foi um elemento importante. O Rui Costa está para Jacques Wagner, assim como Dilma estava para o Dilma. Ou seja, é uma pessoa de confiança. Você vê que o cara ele não está pensando em nomes técnicos, nada. Ele está pensando em pessoas que ele realmente pode confiar. Olha o temor que passa na cabeça do cidadão. Aqui depois a gente comenta aqui a questão do MDB, que é só um ministério. Nem vou botar os links do vídeo hoje, não vou botar, só por via das dúvidas, né, para depois aparecer nenhum jornalista maluco, etc. Putz, pior que eu não atualizei esses links. Nossa, aqui tá o link do vídeo de ontem. Enfim, é isso. Ficamos por aqui. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, se gosta do meu trabalho, pode estar membro, né? Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, acima de tudo. Mas acima de tudo, compartilha. E vamos dar uma olhada, tenham responsabilidade dos assuntos que vocês comentam, que vocês levam para as redes sociais, como vocês lidam com determinadas situações. E qualquer novidade, com certeza, vamos comentar amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!